Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 41 ao 44. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 41 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém. A palavra de Deus, Evangelho de São Lucas. Esse é um texto em que, nesta passagem do capítulo 19, o Senhor Jesus, ele vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. O Senhor Jesus, no início desse versículo que nós lemos, ele conseguiu ter uma visão. Ele estava descendo, possivelmente descendo já do Monte das Oliveiras, e ele pôde ter uma visão ampla da cidade de Jerusalém. Ele pôde ver Jerusalém como um todo. E vendo esta cidade, ele chorou sobre ela. Ele chorou sobre ela. A Bíblia diz no versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E entendemos uma coisa aqui, no capítulo 13 de Lucas também, o Senhor Jesus ele faz também uma censura a Jerusalém. Capítulo 13, versículo de número 13, versículo 34 e 35, quando certos judeus, fariseus, querem intimidar a Jesus, colocar medo nele, possivelmente para que ele não fosse a Jerusalém, declarando a perseguição de Herodes sobre ele, a partir do versículo 31. Mas no 34 e 35, o Senhor Jesus faz também uma predição acerca de Jerusalém, mas também faz uma repreensão. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nós vemos aqui, anteriormente, o Senhor trazendo uma censura, uma repreensão, uma predição sobre Jerusalém, sobre os habitantes daquela cidade, que conheciam a palavra de Deus, conheciam as promessas, os fariseus, principalmente os religiosos. A maior censura do Senhor Jesus com o povo, o judeu no geral, era principalmente com os fariseus e religiosos, porque eles eram os doutores da lei, os conhecedores da palavra naqueles dias. Eles tinham por obrigação não somente ensinar e instruir o povo, mas conhecer a palavra e a clareza do cumprimento das profecias acerca do Messias que viria, e no caso o Messias que veio na pessoa do Senhor Jesus. Então eles tinham por obrigação de prescrutar a lei de Deus e ter essa sensibilidade de olhar a palavra e ver em Cristo a promessa de Deus, do Pai enviada como cumprimento das profecias. Então, a cidade de Jerusalém, os habitantes ali, aqueles sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores daquele tempo, eles conheciam as Escrituras. Então, eles sabiam também que muitos profetas no passado profetizaram a respeito da vinda dele, do Senhor Jesus, e era uma cidade, Jerusalém, que teve esse privilégio, que teve essa oportunidade de ter muitos profetas, pessoas vindo falar a respeito do arrependimento, a respeito de uma volta verdadeira para Deus. Por isso o Senhor Jesus,
ele chora sobre ela. E ele declara, no texto que nós lemos de Lucas 13, 34 e 35, que ele fala, você apedreja Jerusalém, os profetas e aqueles que são enviados. Então já no capítulo 19, quando ele chora sobre ela, era por quê? Porque aquela cidade deveria estar chorando por ela. Deveria estar chorando por si mesma, pelos seus pecados. Entenda uma coisa aqui, que se o Senhor precisa chorar, e ele precisou chorar por essa cidade, e aqui nós vemos a declaração, lemos a declaração do Senhor, vamos ler novamente. Essa cidade estava não chorando nesse momento, ela estava se alegrando em seus pecados, se alegrando em sua condição morta, de condenação diante de Deus. Porque não estava se apercebendo que estava entrando nela, o seu Salvador, a promessa encarnada do Messias que viria para resgatar o seu povo. E vemos aqui, versículo 41, voltando ao capítulo 19. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, versículo 42, dizendo, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Olha que coisa tremenda, o Senhor Jesus declarou, se tu conhecesses. Isso quer dizer que eles não reconheceriam, mas na verdade eles teriam que conhecer a Deus, não reconhecer, porque na verdade eles não tiveram conhecimento de Deus. Então eles precisariam conhecer, porque só pode se reconhecer algo que já se conhece. Mas no caso aqui, o Senhor Jesus é muito enfático, ele não fala reconhecer, mas conhecer, porque eles não conheciam. Não conheceram o autor da sua salvação. Aquele que poderia e era promessa para a salvação das suas almas. O Senhor Jesus declara, se tu conhecesses também, tivesse tido relacionamento, intimidade, com o Senhor, ele fala, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Ou seja, Jerusalém não entendeu que o Senhor estava vindo ali para estabelecer a paz que todo ser humano busca, não só para os judeus, mas também seria posteriormente também para aqueles que não eram judeus, para os gentios, para todas as nações, para todos os povos e gentes, que reconhecesse, que conhecesse a vinda, a necessidade de um Salvador, de um Senhor, de um Messias sobre a sua vida, para resgatar a sua alma e reconciliá-la com Deus. Em João 14, 27 e 28, está escrito assim. João 14, 27 e 28, o Senhor Jesus declara o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Então você vê aqui nessa passagem, o Senhor Jesus fala que Ele é que deixa a paz para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. O Senhor tem uma paz para todo aquele que confessa o seu nome, que verdadeiramente confessa o seu nome não só de boca, mas confessa o seu nome no coração, na forma de viver, de uma forma agradável a Deus. Não é uma confissão de boca apenas, é uma confissão de mudança de hábito, de costume, de vida no geral, por assim dizer. E isso somente é uma obra que Deus pode fazer na vida de um pecador. Então, o Senhor Jesus fala que se eles conhecessem a quem a paz deles pertence.
Então o Senhor Jesus diz, ele deixa a paz, ele que deixa a paz. E eles não entendiam que o que eles buscavam era a paz. O que eles precisavam era paz, mas não entendiam essa necessidade, porque não reconheceram o tempo da visitação, o tempo do Senhor sobre as suas vidas. E é interessante algo, que quando não estamos conciliados com Deus, quando não estamos com Deus, nós não temos paz. Nem paz com Deus, nem paz com ninguém, nem paz consigo mesmo. Primeiramente, nós lemos aqui João 14, 27 ao 29, que é o Senhor Jesus que deixa a paz. E essa paz é para aquele que se arrepende dos seus pecados, conhecendo o tempo da sua visitação, melhor colocando, conhecendo que é o tempo da salvação sobre a sua vida, vindo a Cristo com verdadeiro arrependimento e fé, recebe do Senhor a sua paz, a paz que só Ele pode dar, que o mundo não dá. Ninguém pode dar paz a ninguém, somente Cristo pode dar paz ao ser humano. E nós temos também mais dois textos aqui. Primeiro, Cristo, ele estabelece a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando o pecador crê no Senhor, a justiça lhe é imputada e o Senhor lhe começa a ter paz com ele. O Pai, Deus o Pai, tem paz com este pecador arrependido que crê no Senhor Jesus, porque até então estava em inimizade com ele, porque esse pecador era incrédulo, ele não cria ainda no Salvador, não cria no Senhor, não tinha um relacionamento. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, que aquele que quiser ser amigo deste mundo constitui-se inimigo de Deus. Então as pessoas que não estão em amizade com Deus estão em inimizade. Então aqui nós vemos que por meio da fé no Salvador, o Senhor Jesus, o pecador ele é reconciliado com Deus, ele começa a ter novamente paz com Deus. Porque até então não tem paz. Ele está em inimizade. Em uma guerra com Deus, em oposição a Deus por sua rebelião, por sua desobediência, pelos seus pecados. E também, ainda dentro desse contexto, Tiago, capítulo 4, por que o ser humano não tem paz nem consigo mesmo? Será que isso está na Escritura? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. Ele precisa ter paz com Deus. E ele só pode ter por meio do Senhor Jesus. E para ele receber a paz do Senhor, depois de ter paz com Deus, ele precisa também da paz de Deus em sua vida, em seu interior. Então, Tiago, capítulo 4, versículo de número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha o que Tiago fala. De onde vêm as guerras e pelejas? Não vem dos vossos próprios deleites, dos vossos próprios prazeres e gostos pecaminosos que nos vossos membros guerreiam? E Tiago coloca muito claramente que isso está implícito na vida de cada pecador impenitente, de cada pecador não arrependido, de cada pessoa que ainda não creu em Cristo. Possui uma guerra interior. Tem guerra com Deus, tem guerra com o próximo, tem guerra consigo mesmo, porque não tem a Deus, não tem a Cristo. E porque não conheceu ainda o tempo da visitação do Senhor, o tempo da salvação sobre a sua vida. E é o que aquela nação, é o que Jerusalém não experimentou naquele momento, naquele tempo com o Salvador. Jerusalém não experimentou. O Senhor disse no versículo 42, dizendo, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence. Mas agora está encoberto aos teus olhos. Isaías 48, também corroborando esse texto, Isaías 48, 18,
Está escrito assim: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha só, quando se Jerusalém, se aqueles habitantes daquela cidade, no tempo do Salvador, do Senhor, quando ele esteve em carne, tivesse dado ouvidos às suas palavras, aos seus mandamentos, então a sua paz seria como o rio. E esta alegoria, esta figura que o profeta Isaías usa, um rio é um lugar tranquilo, calmo, parado. Seria uma tranquilidade. Seria uma bênção para aquela nação naquele tempo. Mas ele diz também nesse texto: mas agora isso está encoberto aos teus olhos. O que isso quer dizer? É que no caso dos judeus, Paulo, o apóstolo, coloca algo interessante sobre isto. Durante um tempo, não que todos os judeus não pudessem vir a converter-se, não pudessem serem salvos. Mas ele diz em Romanos, por um propósito de salvação, não só dos judeus, um propósito para toda a humanidade, que o Senhor Jesus veio. Ele veio primeiramente para os seus, mas não veio só para os seus, para o povo judeu, do qual eram as promessas, segundo a lei, de vir o Messias, ungido de Deus, mas também para os gentios, para todas as demais nações da face da terra. Em Romanos capítulo 11, versículo de número 8, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, esse texto de Paulo em Romanos 11 fala que Deus, ele permitiu sobre a vida dos judeus um espírito de profundo sono, até um tempo em que a plenitude dos gentios haja entrado. E isto aqui tem correlação com um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Deus deu a oportunidade à nação de Israel, eles tinham por obrigação conhecer a Cristo, porque eles tinham a lei, não era há poucos dias. Por isso Paulo escreve em Romanos: a lei não está, a palavra de Deus não está longe de ti, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E Paulo, quando escreve a carta a epístola aos Romanos, a carta à igreja de Roma, é uma igreja constituída de judeus e gentios. Os judeus, por obrigação, deveriam conhecer todas as promessas de Deus, e principalmente em relação a Cristo, que é a maior promessa das Escrituras. É a maior e excelente promessa que fala a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os judeus, por profecia, por cumprimento, o Senhor se revelou primeiramente às ovelhas da casa de Israel, às ovelhas, aos judeus. Então, eles deveriam conhecer bem e deveriam saber e identificar: Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus para nós. E eles não fizeram isso na sua vinda. Na sua primeira vinda em carne, eles não fizeram isso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Então Deus permitiu esse sono sobre as suas vidas. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Coisa tremenda. Encoberto, está encoberto, para os que se perdem somente. Somente para aqueles que se perdem, o evangelho está encoberto. Paulo explica aquilo que o Senhor Jesus coloca no versículo 42, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Para os que se perdem, porque aquela geração, aquela cidade estava perdendo a salvação, a oportunidade que o Senhor estava lhe dando em pessoa. Não era um apóstolo humano, um homem simplesmente, ou um profeta agora que estava indo lá. Era a própria promessa encarnada, a própria palavra encarnada, o verbo de Deus encarnado, o próprio Deus homem estava indo até eles levar a salvação, e eles não conheceram o tempo da sua visitação.
E isso é algo que nós devemos meditar e considerar com muito cuidado. O tempo da visitação. O tempo que o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas. O tempo que Deus pode vir sobre a sua vida para a sua salvação. Se você não conhecer o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida, você pode permanecer em condenação. Você, rejeitando o Evangelho, você permanece na perdição, porque isso está encoberto aos teus olhos. E quando o Senhor, Ele traz a mensagem da cruz, a mensagem do seu Evangelho, a sua obra para o qual Ele veio a este mundo, porque Ele estava entrando em Jerusalém para ser preso, para ser açoitado, para ser crucificado, morto e ressuscitado, para consumar a sua obra salvífica perante a humanidade. Se nós não entendermos, ouvindo a sua mensagem, ouvindo o tempo da sua visitação sobre as nossas vidas, não entendermos, ouvindo a sua mensagem, nós nos perderemos, estaremos perdidos em nossos pecados, estaremos condenados. Aqui no versículo de número 43 e 44 de Lucas 19, o Senhor Jesus continua: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha que coisa forte. Que coisa tremenda. Isso é muito triste. Não reconhecer o tempo da visitação de Deus. Não reconhecer o tempo da oportunidade da salvação quando lhe é apresentada. Muitos pecadores só vão reconhecer, só vão conhecer que estavam errados. E só vão conhecer o tempo da visitação no dia do juízo, do seu juízo. E aí será tarde demais. Vão ter os olhos abertos e saber que a salvação se apresentou a eles, a oportunidade de redenção, de redimir-se diante de Deus o Pai, por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo tempo que o Evangelho lhes é apresentado, só vão entender, só vão perceber esta realidade espiritual em suas vidas, esta necessidade que rejeitaram em suas vidas, porque todo pecador que está morto em seu pecado, que não está salvo, é um necessitado, é um carente da glória de Deus, carece de graça, mas se permanece resistente, impenitente, não querendo saber do tempo da visitação do Senhor sobre a sua vida. O tempo da visitação é o tempo em que o Evangelho do Senhor Jesus lhe é apresentado, lhe é pregado, para que esse pecador tenha conhecimento de que ele precisa de um Salvador, porque se ele morrer sem salvação, se ele morrer sem a vida eterna, se ele morrer em seus pecados, ele está condenado eternamente. Então, se ele não entender este momento, quando ele fechar os seus olhos para esse mundo e abrir os olhos na eternidade e entrar no juízo de Deus sobre a sua vida, aí ele vai conhecer que ele perdeu o tempo da visitação do Senhor, o tempo da salvação sobre a sua vida. Por isso o Senhor Jesus, ele chorou sobre aquela cidade, para que aquela cidade, ela deveria o quê? Reconhecer e estar em prantos. Jerusalém deveria chorar por ter matado profetas enviados e deveria chorar diante de Deus para que depois pudesse se alegrar. É o que não acontece e é o que deveria ser com as almas. Chorar pelos seus pecados diante de um Deus santo e justo. Chorar pelos seus pecados. Chorar pedindo arrependimento, pedindo misericórdia a Deus. E recebendo a graça salvadora, depois sim se alegrar com o Salvador. O Senhor Jesus queria se alegrar com Jerusalém, mas para que ele se alegrasse com ela, era necessário que ela chorasse, não ele. Mas se ele chorou por Jerusalém, é porque Jerusalém estava se alegrando com a matança dos seus profetas e dos enviados. E se alegrando porque iria também matar o autor e consumador da salvação da humanidade que Deus escolheu por sua infinita graça e misericórdia.
Mas o Senhor profetizou. Em Atos 2, 36, 37, a pregação de Pedro trouxe o início, o start, o início da igreja, e trouxe salvação para muitos daquela cidade que se reuniu naquele tempo. Isso ocorreu, mas o Senhor Jesus predisse, nesses versículos que estamos lendo, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso literalmente ocorreu mais ou menos 40 anos depois da vinda do Salvador. Jerusalém foi cercada, armaram trincheiras, levantaram muralhas, botaram fogo, destruíram praticamente toda aquela cidade. Essa predição do Senhor ocorreu literalmente na história. E isso é um sinal que há um juízo de Deus para todo pecador que não reconhece o tempo da visitação do Senhor. Há um juízo de Deus para todo pecador que não reconhece, que não conhece o tempo da salvação sobre a sua vida, sobre a sua alma. Há um juízo de Deus para todo aquele que rejeita a palavra da fé, o evangelho da graça redentora para o resgate da sua vida. Há um juízo de Deus para você que ouve a palavra e não faz caso da verdade, e que toma a palavra de Deus como algo comum, como diz no livro do profeta Ezequiel. O Senhor diz ao profeta Ezequiel: o povo vem a ti como quem ouve canção de amor. Ou seja, eles não consideravam a gravidade, a seriedade das palavras do profeta, que instava, que chamava aquela nação ao arrependimento, a voltar-se a Deus, e eles achavam bonitas as palavras e a mensagem do profeta, mas não tinham consideração nenhuma com a verdade que era dita a eles. E da mesma forma, você pode ouvir a palavra de Deus, achar bonito uma mensagem, sentir até um impacto, até uma certa comoção, mas se você simplesmente ficar no âmbito dessa emoção, ou no âmbito do intelecto de achar bonito uma mensagem, e não deixar com que esta palavra, ela entre, ela penetre no seu coração, e cause uma mudança, e cause uma transformação, uma inclinação de você para Deus, você pode perecer no juízo de Deus, por não reconhecer o tempo da visitação do Senhor sobre a sua vida, não reconhecer o tempo da salvação. Esta palavra, ela se aplica a você, a todo aquele que não conhece o Evangelho, a todo aquele que precisa e carece de salvação, a todo aquele que ainda está morto em seu pecado, que faz coisas desagradáveis a Deus. E esta palavra também serve para aqueles que são crentes, que já foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, para que possam também, da mesma forma, ao exemplo do Senhor e Salvador, chorar pelas almas. É um tempo de chorarmos pelas almas eleitas, mas que ainda estão perdidas nos seus pecados. É tempo da igreja do Senhor chorar pelas almas, chorar pelos pecadores que estão presos no pecado. Não é tempo de simplesmente orarmos, mas é tempo de chorarmos. É tempo de suplicarmos a Deus pelos pecadores eleitos de Deus que estão presos nos pecados e que aguardam a manifestação do povo de Deus, dos cristãos salvos, os cristãos que já foram agraciados pela luz do Evangelho de Cristo, que não têm o seu entendimento encoberto, que Satanás não pode mais cegar, mas Deus está chamando a sua igreja para que ela possa chorar, suplicar a Deus, para que as almas, os eleitos de Deus sejam revelados, sejam manifestados, para que o céu seja povoado pelas almas que o Senhor assim determinou que fossem salvas por Ele. Que esta palavra possa estar em nossos corações. Que nós possamos não só meditar nesta palavra, na leitura desta mensagem, na exposição desta mensagem, mas que nós possamos também nos apropriar e praticar e pôr em prática o que esta palavra ela estabelece para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor.